Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, Grazi. Bom dia, Du. Tudo bem? Tá me ouvindo? Faz um joinha aí se estiver me ouvindo. Ah, aí sim, beleza. Oi, Mi. Tudo bem? Oi, Letícia. Oi, sir. Oi, Raíssa. Bom dia. Oi, senhor. Oi, Camila. Bom dia. Tudo bem? Oi, Carvalho. Bom dia. Oi, Isaac. Bom dia. Tudo bem? Oi, senhor. Oi, senhor. Tudo bem? Tudo. E você? Oi, senhor. Bom dia. Tudo bem? Oi, Isaac. Raíssa, Carvalho, Ana Júlia, Yasmin. Hoje a gente tem bastante coisa para ler, tá? Então eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Quem fez a tarefa 24? Isaac já até me mandou Viagem de Edu, certo, Isaac? Oi? É isso. Muito bem, tá? Alguém gostaria de comentar sobre a tarefa, alguma coisa? Carvalho, você fez? Eu fiz sim, senhor. Mas eu não queria Ah, mostrar, porque meu desenho ele ficou meio ruim. não precisa mostrar o desenho, só comenta mais ou menos o que você colocou, tá bom? Tá. Senhor, tá até em barulho que a gente tá em reforma, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Pois, né? Vou ler agora. Considerando que você aprendeu sobre a importância da natureza, liste alguns dos problemas ambientais que aparecem na sua rua. Lixo na rua e terreno sujo. Isso, muito bem. O que você colocou para melhorar essa situação? Que podia ter lixeira na rua, assim. As lixeiras. Sim. Isso, muito bem. E para você, Raíssa, o que você colocou? Senhor, eu não fiz. Não? Eduardo, pode ler. O que você colocou? Pode falar para nós. Eu fiz essa página também, só que eu fiz um cartaz também. Eu gostaria de ler um cartaz, pode? Pode. O bairro chama Residencial 12. Aí eu escrevi assim, Residencial 12 sem Bom dia, queimado. senhor. Pode continuar, Du. Nosso bairro sofre com queimadas para drenar as plantas de forma mais fácil, porém isso não é certo. Além de estragar o solo, a atmosfera e os próprios moradores são atingidos por esse fenômeno. A solução mais rápida nem sempre é melhor. Não incendeie a natureza. Um simples ato muda tudo, quer seja bom, quer seja mal. Aí tem um cara botando fogo aqui. Ah, muito bem, tá? E aí, como solução, você colocou alguma coisa ou não? Cartaz aqui para conscientizar os caras que colocam fogo. Tá, então trabalhar mais a questão da conscientização mesmo, né? É. Mais alguém gostaria de comentar? Tá, então vamos lá, rapidinho, porque hoje a gente tem bastante coisa para ler. Até vou pedir a ajuda de vocês, porque assim, quem puder estar lendo, a gente agradece, porque para não ficar cansativo, né, para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Só retomando um pouquinho aí rapidinho, tá? Porque já estava lá na questão, vou falar assim, do conteúdo, eu até dei uma adiantada, porque senão não iria dar tempo da gente fazer tudo, né? A gente falou na aula passada, até aqui, a questão, vamos falar da tarefa 23, e a gente entrou na degradação do meio ambiente, então falando um pouquinho da vegetação atual.
Aí a gente olhou essa imagem da página 48, né? Aí a gente tinha uma questão na página 49, que nós já fizemos, tá certo? Se alguém não tiver feito, me avisa, tá bom? Então, a gente tem aqui na página 49 essa questão, que a gente já falou sobre as causas naturais. Depois, a gente terminou de olhar a imagem, e aí a gente tinha algumas questões na página 50, que era a questão B, C, D e E, tá? Todos vocês já fizeram, tá tudo em ordem? Tudo bem? Certo? Tá, isso aqui a gente até já fez na aula passada, quando a gente fala das atividades envolvidas e tudo mais. Então, hoje a gente vai entrar nessa parte aqui, tá? Durante mais de 500 anos, a ocupação de nosso país, como você pode perceber, desenvolveu-se a partir do litoral. Muito recentemente, na década de 1960, o interior passou a ser ocupado. Isso provocou impactos ambientais muito mais acentuados em áreas próximas à região litorânea, como da Mata Atlântica, né? Um dos hotspots inclui as zonas costeiras dos Mangues e Recife, a Caatinga, Mata de Araucária. A expressão econômica, né? Expansão econômica para o interior mais recente, porém com tecnologias mais desenvolvidas, está deteriorando novas áreas rapidamente. O que ele está tentando mostrar aqui para nós? Que o que levava anos e anos para ser modificado, para ser, né, mudado, vamos falar em termos de queimado e tudo mais, hoje, com a questão, vamos falar da tecnologia, está rapidamente, né? Então, essa expansão econômica, ela está mudando mais rapidamente a questão das áreas, né? Aí eu já tenho, observe com atenção os mapas e o conjunto de texto a seguir e conheça um pouco mais sobre a vegetação brasileira atual, os impactos ambientais e o que está sujeito e os riscos que eles produzem. Agora identifique e correlacione as áreas apresentadas com os textos. Então eu tenho a área 1, que é o mesmo problema em diferentes graus, que mostra a questão da desertificação, né? Então olha aqui, ó. Todos os estados nordestinos já sofrem diferentes graus de desertificação. O que é desertificação, né? É aquela área que o solo se torna impróprio, improdutivo, né? Fraco, né? As regiões estão identificadas no mapa ao lado como áreas ciscadas dentro do bioma Caatinga. Então, a gente tem as áreas semiáridas, subúmidas, secas e o entorno. E aqui a gente tem as áreas e os processos de desertificação. Aquela que está de forma moderada, grave e muito grave. Então, olhando assim, a gente sabe que é a parte mais grave, né, que está, e o vermelho, que seria a parte grave. Depois nós temos a área 2, que mostra, por exemplo, os limites, né, literalmente da floresta amazônica. Então, a gente tem o limite da Amazônia Legal e nós temos o limite do bioma Amazônia, que leva aqui o estado do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Esse vermelho são as áreas do desmatamento até 2010, então se a gente levar em conta que se passaram 10 anos, então provavelmente o vermelho tenha aumentado, né, a questão da área desmatada. Depois a área de floresta e não floresta, isso são exemplos que a gente tem, tá? Que é o número 2. O número 3, que é o cerrado, né? Então mostra a localização desse cerrado, a vegetação nativa e o desmatamento. Então a gente sabe, ó, essa região aqui, gente, é de Mato Grosso do Sul, é a região onde tem Pantanal. Então é uma região que está sofrendo muito com a questão do desmatamento, das queimadas e tudo mais, tá? E a 4, que é a área da Mata Atlântica, né? Literalmente no litoral, e a gente tem o domínio da Mata Atlântica, onde que ela se encontra, e remanescentes, ou seja, o que sobrou, né? Então, a gente vê que sobrou bem pouco dessa região, tá? Principalmente, vou falar nessa região aqui, que é uma região muito ocupada pela população, pela questão econômica, pela industrialização e tudo mais. A gente sabe que sobrou pouco dessa Mata Atlântica, tá? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ler a letra A e vocês vão falar se ela representa o número 1, 2, 3 ou 4. Depois eu vou ler a 2, a B e vocês vão me falar se ela é o número 1, o número 2, o número 3 ou o número 4, tá bom? Então vamos lá. Estende-se pelo litoral brasileiro e devido à ocupação intensa, colonização, produção agropecuária, formação de grandes centros urbanos, áreas industriais e grande concentração populacional, foi quase totalmente degradada, com grande perda da biodiversidade.
hoje restam somente 7% da cobertura original. Os impactos: grande intervenção antrópica, ou seja, da população, riscos de extinção de várias espécies vegetais e animais, e o deslizamento de encostas. O A significa qual número? Mata Atlântica. Que é o número 4. 4. Vamos lá agora para B. Área de ocupação antiga, onde o clima semiárido provoca alterações que são acentuadas por atividades agropecuárias com técnicas rudimentares, queimadas, além da retirada da argila para as indústrias de gesso e cerâmica. 80% da área está completamente alterada. Impactos: degeneração das matas nativas, degeneração dos solos agricultáveis e desertificação. 2. 2. 3. Por que, ó, vamos lá. Por que o 2 e por que o 3? Vamos pensar. Tá? Eu falei o 2 por causa que tá escrito desmatamento. Aí eu pensei, tipo, na quem? Ó, clima semiárido. Será que lá na 2 tem um clima semiárido ou não? Não. Não sei, acho que não. Então vamos pensar. Isso, então vamos pensar. A C. A partir dos anos 60, a região sempre produtora de produtos vegetais, madeira, borracha, drogas, castanha, passa a ser ocupada por projetos de extração mineral, pecuária de corte e posteriormente com cultivo de soja em larga escala. Impacto: desmatamento ilegal e predatório, queimadas e biopirataria. 2. 2. Se a gente está falando da madeira, da borracha, de drogas, é referente a essa área, não é? Então é a 2. Então vamos pensar. A é a 4, que vocês falaram, e a C é a 2. Então tá faltando 2. Essa daqui a gente tem um ponto de interrogação, que está meio confuso. Vamos na D. Área interior, onde restam apenas 50% da vegetação original, utilizada para a produção do carvão vegetal, substituída por pastagem para a pecuária e eucalipto para a produção de celulose. Há ainda grandes extensões de agricultura de soja e cana-de-açúcar, esta para a produção do etanol. Impactos: contaminação dos mananciais com mercúrio, desgaste e erosão do solo e a expansão da monocultura. E aí? É a 1? Vamos ver então, tá? Preste atenção, olha lá. A A4, a B1 e a D3. Por quê? Porque olha lá, área interior onde restam apenas. Qual que é a O? É a 3, vamos ver? Ó, interior, certo? Marcaram aí? Agora, tá? Indo para a página 53, tá? A gente tem aí. Agora, Isaac marcou certinho? Isaac? Peraí. Marca aqui, ó, A4, B1, C2 e D3. O que vocês poderiam estar colocando? Às vezes até aqui dentro do quadrinho mesmo, ó. O D3, o C2, tá? Agora observe o mapa completo do Brasil com as áreas ameaçadas e os limites das paisagens vegetais. Você deverá completá-lo, inserindo no local correto o número e a letra correspondente às usadas nos mapas e nos textos anteriores. Aqui nós fizemos letra e número. Aqui a gente vai usar número e letra, certo? Então vamos lá. Limites e ameaças. O verde escuro, qual é o número e a letra? O número é 2, né? Se é o 2, é o 2C, né? Muito bem. E o vermelho?
D3? Não, não? Número e letra. D3. 3D, né? E o amarelo, Du? B1? É número e letra. Um B. 1B. E o verde clarinho lá embaixo? Vamos, Carvalho. Oi, senhor. Senhor, tá muito barulho, ó. 4A. Eu não tô conseguindo. 4A. 4A. Muito bem. Mas você está conseguindo ouvir, Carvalho? Mais ou menos. Mas então agora tá. deu melhor, porque a minha mãe fechou a porta. Então tá bom. Então vamos lá, dar uma olhada. Olha como que vai ficar o mapinha. Isaac, preencha aí, ó. 2C, 1B, 3D e 4A. Professor, Pronto? Oi? Pode falar, Du. o amarelo, que laranja ali tá escrito desabamento, então quer dizer que as casas desabam ali bem facilmente? Isso. Por que que acontece? Essa daqui. Lembra que a gente já escutou muito a questão que lá no Rio de Janeiro acontece muito a questão do desabamento, deslizamento de terra e tudo? Não. Tá? Às vezes aqui, ó, nessa região aqui, principalmente vamos falar assim, quando a gente desce para praia, alguma coisa desse tipo, a gente já vê várias encostas, né? Ou seja, o que que acontece? Teve um deslizamento de terra lá na Imigrante, tá? Você já ouviu isso ou não? Não lembro, não. Tá, então, por quê? Por causa da formação. Você tira a Mata Atlântica e aí você não tem, vamos falar assim, aquela proteção. E aí aquela região daquele solo acaba desabando, né? Pronto? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção e que vocês pensem, tá? Então vamos lá. Analisando tudo que vimos até aqui, algumas perguntas são dignas de reflexão. Para que as pessoas vivam bem, elas devem esgotar os bens que a natureza lhes oferece? O que vocês acham? Para você viver bem, você tem que, vamos falar, literalmente, detonar a natureza ou não? Ou privilegiar a natureza é mais importante para manter a vida? O que vocês acham? Será que teria que ter um equilíbrio, uma questão, vamos falar assim, de não tirar tanto, mas também trabalhar com a questão do replantio, a questão, vamos falar, de conservação, a questão de uma forma mais consciente, uma questão, vamos falar assim, a gente tem que trabalhar de uma forma racional, uma forma, vamos falar, diferente, né? Como resolver a equação desenvolvimento econômico versus conservação da natureza? Será que eu consigo desenvolver economicamente sem acabar com a natureza? Ou será que eu consigo conservar a natureza e desenvolver? O que eu preciso fazer? Né? Vamos pensar um pouquinho e escrever. Né? Escreva no espaço abaixo a sua opinião sobre isso. Então, o que eu quero que vocês coloquem? A opinião de vocês. Vocês acham que a gente precisa degradar do jeito que nós estamos degradando? Precisamos trabalhar de uma forma sustentável, uma forma consciente? O que vocês acham? Pode escrever aí. Vocês têm um minutinho para escrever. A Duda entrou ou não? Pronto?
Acabei. O que você escreveu, Du? A forma adequada é usufruir com moderação. Exemplo, não são necessárias construções de grandes mansões. E será que é só a questão da mansão? Será a questão da produção? Como que a gente poderia estar pensando, né? Quem mais? Mari, você gostaria de ler o que você escreveu? Yasmin. Quem mais? Raíssa. Professor, Oi. eu acho que dá preferência a carro econômico também, né? Oi? Dá preferência a carro econômico. Carro mais econômico, carro às vezes até elétrico, a questão da utilização, aquele que polui menos, tem tudo isso, né? Oi, pode falar. E as outras marcas de carro que não são mais carro elétrico. Isso, por quê? Porque começa a querer o quê? Uma forma de poluição, né? Menor, né? Em menor quantidade. Pronto? Vamos lá? Página 54. A proteção ao meio ambiente. Esse problema, que não é só no Brasil, mas global, cresceu em importância durante o século XX, quando as sociedades industrializadas perceberam que muitos dos recursos necessários para a produção já estavam escassos, devido à exploração excessiva e ao desperdício de consumo crescente. Um dos motivos que levou a expandir a industrialização para os países que ainda possuíam grandes reservas. Na bagagem, levaram além da tecnologia avançada e investimento os problemas que afetam todo o planeta. Altos níveis de poluição do ar, da água, do solo e do subsolo, pelo lixo por produtos químicos. Agravou-se o problema de reservas de bens naturais. Especialistas do mundo todo começaram a estudar as consequências da exploração excessiva, como o aquecimento global, a escassez de água e os impactos do desmatamento sobre a biodiversidade, e resolveram tornar públicas as suas descobertas e apreensões em conferências sobre o meio ambiente. No começo, eles eram chamados de alarmistas, mas a partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, os chefes de governo também se mobilizaram para discutir as questões postas. Dessa conferência nasceu a Agenda 21, com resoluções assinadas por vários países para conter a degradação do meio ambiente. Então, o que está falando aqui, né? Que juntamente com a expansão da industrialização, ou seja, do crescimento, desenvolvimento, né, das sociedades mais industrializadas, cresceu também a questão do quê? Dos problemas que afetavam os níveis de, vamos falar, de poluição, de degradação e tudo mais. Tanto da água, do solo, tudo isso feito por lixos, né, e por produtos químicos. Isso tudo a gente consegue analisar. Tem algumas pessoas que a gente chama de alarmistas, né, que são aqueles, vamos falar assim, ambientalistas, aquelas pessoas que defendem, que brigam com unhas e dentes, né. Eu lembro até hoje que há uns 20 anos atrás eu dava aula numa escola, aqui em Jundiaí, e tinha uma árvore bem no meio do pátio, tal, uma árvore enorme e tal. E aí um dia nós estávamos lá dando aula, chegou um pessoal para cortar essa árvore. Uma menina saiu desesperada da sala, foi lá e abraçou essa árvore, chorava, porque não queria que cortasse a árvore, porque ela tinha, vamos falar assim, um papel muito importante e tudo mais. Isso, gente, é só um exemplo mínimo para a gente analisar. Mas isso acontece, né? Tem esses ambientalistas que acabam, né, por exemplo, a Greenpeace, né, que é uma ONG, que acaba defendendo, por exemplo, a questão da natureza, né? Faz, por exemplo, as pessoas colocam lá, vamos falar, aquelas roupas, né, de pele de animais, e aí eles são contra e tudo mais. Então, tudo isso são exemplos que a gente tem. E aí, devido a todas essas mobilizações, começaram a criar também que uma chamada Agenda 21, né? Que são resoluções, ou seja, as leis que prevê a degradação, ou seja, conter a degradação do meio ambiente, né?
Então, houve outras, isso começou lá no Rio de Janeiro, né? Houve outras conferências como Joanesburgo, em Copenhague, e outra vez no Rio de Janeiro. E dele escolhemos alguns frutos, com o maior rigor dos países com suas leis para a proteção ambiental. Na Constituição do Brasil, um dos países com maiores reservas e áreas naturais, há um capítulo inteiro com as leis mais avançadas sobre o meio ambiente, tratando a gestão dos recursos de modo sustentável. No final dos anos 80, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligada ao Poder Executivo Federal, e foram organizados núcleos municipais e estaduais de discussão das questões ambientais. Na década de 1990, foram criados o Ministério do Meio Ambiente e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA, que tem a competência de controlar e fiscalizar as questões ambientais. Tá? E conheça no quadro abaixo as principais leis brasileiras de proteção ambiental. Então, começa em 1965, né? E literalmente vai até em 2011, que foi o último documento que saiu, tá bom? Vamos lá? Quem poderia estar lendo para nós? 1965, vamos lá. Vai, Du. Posso ler? Pode. 1965. Código Florestal Brasileiro. Estabeleceu que as florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os brasileiros. 1981, quem? Eu. Tem mais algum? Vai lá, Carvalho. Agora começou o barulho, que saco! Vai, Yasmin. 1981. Político Nacional do Meio Ambiente tornou obrigatório o licenciamento ambiental para atividades ou empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. RMA, aumento da fiscalização. 1999, quem? Carvalho, olha o que você achar que dá para ler, você lê aí, tá? Posso ler? Pode, vai lá, Raíssa. Lei de Crimes Ambientais. Instituiu punições administrativas e penais para pessoas e empresas que degradam a natureza. 2000. Senhor, vou tentar agora, rapidão. Tá. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Definiu critérios e normas para a criação e funcionamento de unidades de conservação. Muito bem. 2001, Gabriel. 2001, Ana Júlia. Letícia. Lucas. Vamos, gente. Medida provisória número 2186/2001, deliberou sobre o acesso ao patrimônio genético e a proteção genética ambiental. 2005, vamos lá, Isabela. Lei da Biossegurança estabeleceu sistemas de fiscalização sobre as atividades que envolvem organismos modificados geneticamente. 2006. Posso? Pode. Lei de Gestão de Florestas Públicas normatizou o sistema de gestão florestal em áreas públicas e criou um órgão regulador, Serviço Florestal Brasileiro. 2009. Medida provisória número 458/2009 dispõe sobre novas normas para a regularização de terras públicas na Amazônia. Muito bem. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre, em 2011, surgiu um novo Código Florestal. O que é esse código aqui, tá? Então, ele tinha a lei atual, ele tinha a proposta e o ponto de discórdia, né? Em algumas áreas, por exemplo, a área de preservação permanente, que é chamada de APP, reserva legal e a regularização ambiental, tá? Então, Eduardo, áreas de preservação permanente, APP, lei atual. Lei protege no mínimo 30 metros de extensão a partir das margens dos rios, áreas de encoste
topos de morros e várzeas. Quem desmatou tem de recompor. E a proposta, qual é? Proteção mínima cai para 15 metros nas margens dos rios. Proposta inicial do relator reduzida a proteção para 7,5 metros. Estados poderão decidir sobre plantio em costas e topos de morros. Várzeas deixam de ser APPs. Isso, para aquela região mais baixa, que alaga e tudo mais, ela vai deixar de ser APP, que era 30 metros, eles estavam tentando colocar 7,5 metros, mas ele colocou mínima para 15, tá? Então, são alguns exemplos que tem, tá? Ponto de discórdia, Edu. Proteção inferior a 30 metros nas margens dos rios seria ineficaz para prevenir erosão. Ruralistas argumentam que a APP reduz área útil para plantio nas propriedades. Muito bem. Reserva legal. Quem poderia estar lendo? Raíssa, pode ser você? Lei atual. Produtores são obrigados a manter a vegetação nativa em pelo menos 20% das propriedades. Na floresta amazônica, a taxa é de 80%. A recomposição deve ser feita com espécies nativas. Proposta. Propriedade com até 4 módulos rurais não precisam de reserva. As propriedades que excederam 4 módulos e áreas de cerrado na Amazônia podem ter a proteção reduzida para 20% da propriedade. E o ponto de discórdia? Produtores rurais dizem que fatia ser preservada grande, fazendo com que percam competitividade. Para OMGS, biomas importantes precisam de áreas maiores de preservação, pois a floresta regula o clima e produz água. Regularização ambiental. Yasmin, você pode ler para nós? Sim. Lei atual. Quem não registrou uma reserva legal e desmatou áreas de preservação permanente está sujeito a multas e embargo de produção. Proposta. Estados terão 5 anos para definir a regularização e poderão desobrigar o desmatador a recompor área abatida até julho de 2008. Recuperação de reserva pode ter espécies exóticas. Ponto de discórdia. Para o ONGs, Ou seja, ONGs, né? O ambientalista e o Ministério Público Federal, anistia a quem desmatou é prêmio para quem agiu fora da lei. Para ruralistas, o custo de recompor áreas desmatadas é proibitivo. Tá, então, o que tenta mostrar aqui para nós, né? Que hoje a lei seria que dessa reserva legal 80%, abaixaria que até 20%, né? E aí, para as ONGs, o bioma importante precisam de áreas maiores. O que eles colocam, né? A questão da preservação. Na regularização ambiental, fala, por exemplo, né, que quem não registrou, quem fez alguma mudança e tudo mais, está sujeito a multas e embargo da produção. O que é esse embargo, né? Você está construindo, por exemplo, uma área, uma casa, por exemplo, você levantou as paredes, a sua obra foi embargada. Então, significa que você não pode continuar. E teria que pagar uma multa. A proposta seria o seguinte, né? Para quem fez todas essas mudanças até 2008, ele estaria, vamos falar, desobrigando, né? Ou seja, dando um prêmio para aquelas pessoas, né? Literalmente, né? A questão das reservas. Né? Ele foi lá e desmatou. Ah, se foi até 2008, não tem problema. A gente vamos tirar tudo. E aí, para a ONG, diz o seguinte, né? Que literalmente ele está dando um prêmio para quem agiu fora da lei, né? Se a gente parar para analisar esses exemplos, tá bom? Então, isso tudo fala sobre o novo Código Florestal lá de 2011, né? A gente sabe que tem alguma coisa sobre isso, né? Tramitando dentro da Assembleia Legislativa, né? Dentro lá do Senado e tudo mais, são exemplos que a gente tem, tá? Aí... Oi, pode falar, Du. Quem que é? Qual que era o Eduardo. prêmio? Qual que era o prêmio? Qual que era o prêmio? Não, o prêmio é você não pagar a multa e você não ter que plantar novamente, né? Não tem que plantar um prêmio? Isso. Por quê? Não, a ONG, ela analisa isso.
Vamos supor que você tem uma área aí do seu lado, por exemplo, né? Aí próximo ao Ibiarã. O que acontece? Onde você mora, Du? Eduardo? Eu moro no Residencial 12. Residencial 12. Isso. Então, vamos supor que aí do lado você tem uma área verde, uma área de preservação. O que acontece? Você foi lá e desmatou aquela área. Você não poderia. Você está, vamos falar assim, agindo fora da lei, correto? O que acontece? Qual que seria a punição? Você ser multado e você ter que plantar área verde, você ter que plantar outras árvores e tudo mais, correto? O que acontece? Aí, a proposta, por exemplo, que foi dos ruralistas e do governo, é que você deixava de, vamos falar, você desobrigava, ou seja, você não proibia, ele poderia continuar, e você literalmente esquecia aquele problema que ele fez, o desmatamento, tudo que ele fez, você entendeu? Então, para a ONG, ela fala o seguinte: você deixar de cobrar uma multa, deixar de fazer com que a pessoa plante novas árvores, isso é um prêmio para ela. Você entendeu? Entendeu, Du? Isso aí é para conscientizar, para ele, tá? É isso? E não era nem para conscientizar, é mais ou menos assim: você agiu fora da lei e a gente vai esquecer o que você fez. Isso por parte do governo. Por isso que a ONG fala que isso seria um prêmio para ele. Obrigado. Então, são exemplos que às vezes a gente tem. É a mesma coisa, você agiu fora da lei, você está construindo fora da lei. Então, a partir de hoje, né, eu vou esquecer o que você fez. E não é bem assim, né? Cadê as árvores que você desmatou? Por que você desmatou? Você vai ter que replantar? Vai, então você vai lá e vai plantar novamente, tá bom? Então, assim, é mais um ponto de discórdia. Enquanto as ONGs defendem uma coisa, os ruralistas defendem outra. Porque cada um vai ver o seu ponto de vista. Qual que é interessante para o ruralista? É literalmente você poder plantar em todas as áreas e não deixar nada de área de preservação ambiental. É como se aí no condomínio que você mora, você tem uma área destinada à área verde. Aí o que acontece? Um monte de gente está querendo comprar um terreno. Então você vai aí, tira tudo aquelas árvores e vende, por exemplo, os terrenos. Cadê a área verde do condomínio? Ah, não tem. Ah, por que não tem? Ah, porque a gente vendeu. Pensando literalmente o quê? No dinheiro. E aí o que acontece? Você acaba depois. Ah, tá, a gente vai desmatar essa área, então eu vou ter que plantar uma árvore na porta de cada casa, ou seja, em cada terreno. Eu vou ter que deixar outra área, eu vou ter que fazer uma área de manancial. Tudo isso são problemas que se tem, tá? É verdade que as leis existem, porém, como a fiscalização é pequena e há grande interesse econômico envolvido, muitas vezes elas são burladas, que é isso que a gente está falando, né? Por que burladas? Porque elas não deixam de ser fiscalizadas, deixam de ser cobradas e tudo mais. Parece que a estratégia tem sido mais eficaz no combate à degradação ambiental são as unidades de conservação, cujo objetivo é proteger a biodiversidade. No exemplo aqui, nós temos a Serra do Japi. Serra do Japi, por exemplo, é uma área de conservação. Você não pode construir condomínio, você não pode mexer ali dentro. É uma área de preservação, de conservação, tá? Cujo objetivo é proteger a biodiversidade por meio da manutenção dos recursos genéticos, hídricos e vegetais, e promover a reestruturação do ecossistema degradado. Elas têm planos de manejo para cada unidade, com áreas reservadas, criação de mudas e restrição de áreas de turismo. Apesar disso, a situação delas é diversificada. Algumas nunca saíram do papel, né? Para ser unidade de conservação, mas ainda não foi feito nenhum documento que comprova aquilo ali, né? Outras estão invadidas, né? Então foi invadido ali, as pessoas estão construindo, estão produzindo, estão desmatando e tudo mais. E outras tiveram reduzida a sua área superfície. Ah, então ali tinha 10 alqueires. Não, agora só tem 5, né? Algumas dessas áreas se tornaram parques nacionais, com plano de gestão e de manejos próprios. Observa a distribuição dessas unidades no território brasileiro. Então vamos dar uma olhada aos parques nacionais, né? Será que eles são federais, estaduais ou municipais?
Se a gente olhar pelo estado de São Paulo, né, a grande maioria é estadual e municipal, né? Não sei se vocês já presenciaram, quando a gente desce para a praia, chegando quase ali, vamos lá, terminando a Imigrante, tem uma placa enorme dizendo que é um parque ecológico ali, né? Parque Ecológico Estadual, tal. Então é uma área ali que a gente prevê, né, que é uma área de conservação. E aí nós temos um mapinha na página 56 que fala sobre as reservas nacionais, né? Que tipo de reservas são essas? Vamos se atentar literalmente ao estado de São Paulo. Que tipo de reserva nacional nós temos aqui? Nós temos esse triângulo, que literalmente, né, são áreas de florestas, né, que é essa parte aqui. Depois nós temos essa parte vermelhinha, que são as estações ecológicas, e um pouquinho do verde, que são os parques. Então, literalmente, dentro do estado de São Paulo, a gente encontra, eu vou falar assim, esses 3 tipos de reserva. Seja ela parque, seja ela estações ecológicas, seja ela floresta. Isso é legal para a gente pensar, né? Que tipo de vegetação existia nessa área? Né? É uma vegetação da Mata Atlântica, então isso é legal para a gente pensar, por quê? Para que a gente possa preencher a atividade que vem aí, né, na frente. Então, aqui fala o seguinte, né? Materiais necessários, uma folha de papel vegetal, lápis de cor, cola. Pinte no mapa ao lado os limites das paisagens vegetais brasileiras, com o seu lápis de cor e elabore uma legenda. Desenhe na folha de papel vegetal o contorno do mapa de reservas nacionais, marcando sua localização. Sobreponha o mapa do papel vegetal ao mapa pintado, fixando-se com cola. Identifique os parques que aparecem em seu estado. Aponte a paisagem vegetal que eles preservam. Essa parte aqui a gente literalmente não vai estar fazendo, tá, Du? Até para você entender. O que a gente vai estar fazendo aqui? Literalmente demarcando essas áreas, né, aonde elas se encontram. Então, eu vou pegar, por exemplo, 3 lápis de cor e vou marcar mais ou menos aonde elas se encontram. O que a gente vai falar? Que existe parques, estações ecológicas e floresta dentro do estado de São Paulo. E que elas representam o quê? A paisagem vegetal da Mata Atlântica. Isso que eu vou estar colocando aqui. Professor, então não precisa fazer essa parte do papel vegetal? Não precisa, tá? Então, estou facilitando a atividade para vocês para ficar mais fácil, tá? Então, literalmente, vocês vão marcar os pontinhos aqui e aí vai estar escrevendo quais são essas áreas e a paisagem vegetal que é da Mata Atlântica. Tudo bem? Professor, mas tem que marcar todos os pontinhos? Não, só do estado de São Paulo, só dessa parte. Então, eu vou marcar aqui esses pontinhos, esse, e vou estar falando que são parques, estações ecológicas e florestas. E que eles representam a Mata Atlântica. Só isso, tá bom? Tudo bem? Gostariam de perguntar alguma coisa? Tudo bem? Certo? Podemos fazer a revisão? Sim, senhor. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui tudo junto, até para ficar mais fácil para vocês, dar um print na tela, tá? Então, o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil, como o assoreamento, o desmatamento e as queimadas. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando a obstrução dos fluxos de água e destruição desses habitats. Esse problema é conhecido como assoreamento, né? Que aí você tem lá um rio que tem 10 metros de profundidade, depois, com o passar do tempo, ele tem 2, né? Então, sofreu o processo de assoreamento. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar a destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios e a desertificação.
proliferação de pragas e doenças, tá? Então, até para que vocês pensem aí um pouquinho. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país, né? Como morte dos micro-organismos que vivem no solo, aumento da poluição atmosférica, diminuição dos nutrientes do solo e aumento dos riscos de erosão, né? Isso aqui, por exemplo, do micro-organismo, a gente está vivendo isso na pele, né? Com as queimadas que está acontecendo lá no Pantanal. Aqui não indica uma consequência das queimadas é a redução do aquecimento global. Então, quer dizer, ela continua aquecendo, né? Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, os humus, seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. O contido no texto justifica-se, uma vez que o que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Então, aqui ele acaba dando exemplo em relação à qualidade do solo da Amazônia. Tudo bem? Essa é a revisão dessa semana. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Du, quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? A Amazônia ela não é muito... O solo não é muito forte porque acontece muita chuva, né? Aí a chuva leva os humos. Isso, acaba lavando, né? A questão, vamos falar assim, da matéria orgânica, né? Então, aí acaba não tendo uma qualidade tão boa, né? Mas o que faz com que ela tenha, vamos falar assim, seria a questão aí dessa decomposição. Meus amores, tá? Já deram print? Du, já deu print? Já. Tá. Eu. Deixa eu falar. Sônia, é só isso mesmo, né, que tem da revisão? Só. Ô, a Mari? Deu o ar da graça, Mari? Tava com saudade já. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai estar buscando material amanhã, tá? Não esqueça, provavelmente amanhã eu esteja lá, tá? Então, a gente pode falar um oi, dar um abraço. Vou ver se eu levo um saco daquele de lixo bem grandão, né? Vou entrar dentro para a gente dar um abraço, tá bom? Professor, Oi, fala, cara. é a partir de que horas amanhã? Eu acho que é a partir da 1, viu? Tá bom. Eu acho, não sei. A partir da 1. Tá? Então, fique atento a respeito disso aí, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, tá? Até amanhã e depois até quarta-feira que vem, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau, Du. Tchau, pessoal. Du, eu gosto muito quando você entra, que você participa dessa forma, tá? As suas, vamos falar assim, os seus comentários é muito bom, tá bom? Continue assim, tá? Gabriel, um abraço. Lucas, abraço, tá? Mari, tudo de bom para vocês.